você chama de hábito geralmente é um disfarce, uma sombra que esconde a verdade que você se recusa a encarar. Carl Jung. Você já se perguntou por que continua fazendo aquilo que prometeu tantas vezes parar? Talvez seja olhar o celular toda vez que se sente entediado, ou passar da hora de dormir, repetindo que será só mais um episódio da sua série favorita. Ou ainda, perder a paciência com alguém querido e se arrepender logo depois. Você já tentou parar. Já disse a si mesmo que era a última vez. Mas, quando percebe, está repetindo o mesmo comportamento de novo. Não é falta de vontade. Não é preguiça. E ao contrário do que você imagina, o hábito não é o verdadeiro problema. O que chamamos de hábito ruim é, na verdade, um sintoma. Ele aponta para algo mais profundo. Um lugar dentro de você que ainda não foi compreendido. E enquanto essa parte continuar no escuro, o hábito seguirá voltando. Talvez com outra aparência, mas com a mesma função. Antes de continuarmos, curta o vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Seu apoio faz essa mensagem chegar a novas pessoas, assim como ela chegou em você. Agora seguimos sem mais interrupções. Parte 1. O verdadeiro papel dos hábitos. Carl Jung, psicólogo suíço e um dos grandes nomes da psicologia do século XX, compreendia isso como ninguém. Para ele, os hábitos que nos incomodam não são falhas morais nem fraquezas de caráter. São expressões simbólicas de algo não resolvido. São mensagens vindas da parte mais oculta da nossa mente. Uma parte que ele chamou de sombra. A sombra é composta por tudo aquilo que reprimimos. Emoções, desejos, lembranças e impulsos que não foram aceitos. Raiva, medo, vergonha, tristeza, não importa o que seja. Tudo aquilo que foi empurrado para longe da consciência não desaparece. Apenas se esconde. E com o tempo, encontra novas formas de se expressar. Uma das formas mais comuns de expressão da sombra são os hábitos automáticos. Aqueles que surgem quando você está mais vulnerável. Quando está cansado, frustrado, sozinho ou ansioso. Nessas horas, a parte consciente de você, aquela que quer mudar, enfraquece. E o hábito volta para fazer o que sempre fez. Proteger. Sim, proteger. Porque, no fundo, o hábito está tentando cumprir uma função. Talvez ele ofereça conforto diante do vazio. Talvez anestesie uma dor emocional. Talvez distraia você de algo que não quer encarar. O hábito não é seu inimigo. Ele é o sinal. Ele aponta para a dor que você ainda não curou. Para o medo que ainda não encarou. Para a parte de você que ainda precisa ser ouvida. É por isso que forçar a mudança, apenas com força de vontade, raramente funciona. Porque ela combate o sintoma, mas ignora a causa. Você pode tentar arrancar a erva daninha, mas, se as raízes continuarem no solo, ela voltará a crescer. O verdadeiro caminho de mudança começa com uma pergunta. O que esse hábito está tentando me dizer? O que ele está tentando proteger? O que ele revela sobre o que ainda falta dentro de mim? Ao fazer essas perguntas, você começa a se aproximar da raiz. E quando isso acontece, o hábito começa a perder a força. Não porque foi eliminado a força, mas porque a necessidade que o sustentava já está sendo cuidada de outro modo. Parte 2. O que o hábito esconde. Imagine que todo comportamento repetitivo é como uma porta. Na superfície você enxerga a ação. Comer sem fome, adiar tarefas, buscar distrações, falar demais, isolar-se. Mas ao abrir essa porta, você encontra algo mais profundo. Uma emoção, uma necessidade, um sentimento não reconhecido. A maior parte dos nossos hábitos automáticos nasce como resposta a algo que não sabemos como lidar. Um desconforto emocional, por vezes silencioso. Um vazio, uma insegurança, uma sensação de inadequação. Veja, por exemplo, o hábito de procrastinar. À primeira vista, parece apenas preguiça. Mas, ao olhar com mais atenção, percebemos que ele muitas vezes esconde o medo de errar. O medo de tentar e não ser bom o suficiente. Adiar se torna mais seguro do que se expor ao julgamento, ao fracasso ou à decepção. Ou pense naqueles momentos em que você busca distrações compulsivamente. Rolando o celular sem parar, pulando de vídeo em vídeo, buscando qualquer coisa que o afaste de si mesmo. Muitas vezes, isso não é só tédio. É fuga de um sentimento que você não quer enfrentar. Solidão, tristeza, cansaço acumulado ou mesmo um sentimento de inutilidade.
O mesmo vale para hábitos como comer em excesso, gastar demais, trabalhar sem parar ou se isolar das pessoas. Cada um deles, à sua maneira, tenta proteger você de algo interno que parece ameaçador. O hábito surge como um tipo de anestesia emocional. Ele funciona como uma armadura que, mesmo sendo pesada, dá a sensação de segurança. Por isso, Jung não recomendava atacar o hábito diretamente. Em vez disso, ele propunha escutar. Observar quando o hábito começa. Notar o que acontece imediatamente antes. Prestar atenção no que você sente, mesmo que ainda não consiga dar nome ao sentimento. Ao desenvolver esse olhar, você passa a reconhecer o padrão. Percebe que certos gatilhos emocionais precedem a ação automática. E com o tempo, percebe também que há alternativas. Que existem outras formas de lidar com aquilo que sente. Formas mais conscientes, mais cuidadosas e menos destrutivas. Parte 3. Identidade. Não é destino. Há uma armadilha sutil que quase todos nós caímos. Confundir comportamento com identidade. O hábito se repete tantas vezes que começamos a acreditar que ele define quem somos. E passamos a vestir rótulos pesados, limitantes e injustos. Não dizemos apenas, estou ansioso. Dizemos, eu sou ansioso. Não dizemos apenas, evitei uma conversa difícil. Dizemos, eu sou covarde. O comportamento vira parte da narrativa pessoal. E essa narrativa molda não só como nos vemos, mas como vivemos. Jung alertava que o inconsciente escuta cada palavra que dizemos sobre nós mesmos. Se você diz, sou desorganizado, sou instável, sou fracassado, essas palavras se tornam sementes. Elas se instalam na mente e criam raízes profundas. Não porque sejam verdades absolutas, mas porque você as repetiu tantas vezes que elas passaram a parecer reais. E há algo ainda mais desafiador. Mesmo quando esses rótulos nos machucam, há conforto neles. Eles são conhecidos, são familiares. E o ego, essa parte da mente que busca a estabilidade, prefere a dor conhecida à mudança incerta. Ele prefere uma identidade limitada, mais segura, a uma nova possibilidade que exige coragem. Por isso, mudar um hábito é também mudar quem você acredita ser. É aceitar que você não é definido por padrões antigos, que pode fazer escolhas novas, que pode se tornar alguém diferente, ainda que leve tempo, ainda que seja desconfortável no início. Esse processo não acontece de uma só vez. Ele começa com pequenos gestos, um comportamento fora do padrão, uma palavra dita quando o silêncio era esperado, uma decisão tomada com base em quem você quer se tornar, e não em quem você tem sido até agora. Quando você começa a agir de forma diferente, mesmo que ainda não se sinta preparado, algo muda. A narrativa interna começa a se reescrever. E aos poucos, o inconsciente começa a aceitar uma nova verdade. Você não está preso à identidade que construiu para sobreviver. Você pode criar outra, mais alinhada com sua verdade atual. Jung chamava esse processo de individuação. Tornar-se quem você é de fato, integrando todas as partes de si. As conscientes e as inconscientes, as que você mostra e as que esconde. É um caminho de reconciliação interna. E cada novo hábito saudável, cada escolha lúcida, é um passo nessa direção. Parte 4. Integrar, não eliminar. Durante muito tempo, fomos ensinados a enfrentar nossos hábitos com resistência. A ideia de vencer o hábito, de combatê-lo como um inimigo, está presente em quase todos os discursos de mudança pessoal. Mas essa abordagem, apesar de bem intencionada, é limitada. Ela ignora a inteligência emocional que existe por trás do hábito. Ignora a função que ele cumpre. E, principalmente, ignora o que Jung tentou nos ensinar. Que não se trata de eliminar, mas de integrar. Quando combatemos algo que vem de dentro de nós, estamos lutando contra uma parte de quem somos. A intenção pode ser positiva, mas a forma é de guerra. E nenhuma guerra interna produz paz verdadeira. Ela apenas empurra o conflito para um nível mais profundo, onde ele continua atuando silenciosamente. Integrar, por outro lado, significa reconhecer. Significa olhar para o hábito como algo que surgiu por uma razão legítima. Talvez não seja a melhor forma de lidar com o que você sente, mas é uma tentativa de cuidar de si. Quando você entende isso, começa a tratar a si mesmo com mais compaixão, e essa compaixão não gera conformismo. Ela gera abertura, cria espaço para outras respostas, mais saudáveis e mais alinhadas com quem você deseja ser.
A integração começa quando você reconhece o padrão, mas também reconhece o que ele protege. A ação visível, o hábito, é apenas a camada de cima. Abaixo dela está a dor que o originou. Pode ser a sensação de rejeição, o medo de não ser suficiente, a dificuldade de lidar com o silêncio, ou a solidão de nunca ter sido escutado como precisava. É natural que o hábito tenha nascido. Ele foi útil. Por um tempo, ajudou você a atravessar algo difícil, mas talvez esse tempo já tenha passado. E agora, você pode olhar para ele e dizer: eu entendo por que você surgiu, mas já não preciso mais de você. Essa é uma postura madura. Não infantiliza o sofrimento, não banaliza a dor e não exige perfeição. Apenas reconhece que há formas mais conscientes de atender às mesmas necessidades. E esse reconhecimento, por si só, já começa a dissolver a força do hábito, porque ele deixa de ser necessário. A dor que ele cobria agora está sendo vista, cuidada, acolhida. Parte 5. O silêncio que restaura. Quando o hábito começa a desaparecer, algo curioso acontece. O espaço que antes era ocupado por ele agora está vazio. Esse silêncio pode parecer estranho no início. Afinal, por tanto tempo, o hábito serviu como preenchimento. Ele ocupava os intervalos da mente, escondia o desconforto, desviava o olhar das questões mais profundas. Agora, sem ele, você se vê frente a frente com o vazio. E isso pode causar insegurança. Muitas pessoas recaem justamente nesse ponto. Não porque sentem falta do hábito em si, mas porque sentem falta do que ele camuflava, do pertencimento que vinha com ele, da distração, da sensação de controle. Mas, se você conseguir permanecer nesse espaço silencioso por tempo suficiente, algo poderoso começa a acontecer. Você percebe que o vazio não é ausência, é presença. Uma nova forma de estar consigo mesmo, mais real, mais sensível e muito mais profunda. É nesse momento que nasce uma nova etapa da vida interior. Com mais clareza, você começa a notar quais escolhas o aproximam de si e quais o afastam. Começa a desenvolver novos hábitos, não como substitutos automáticos, mas como expressões verdadeiras do seu novo modo de existir. Jung dizia que o inconsciente se transforma aos poucos, quando se sente seguro. E essa segurança vem do cuidado diário, de rituais simples que o mantêm conectado com sua essência. Pode ser escrever um parágrafo por dia sobre como você se sente. Pode ser caminhar em silêncio por alguns minutos. Pode ser observar sua respiração sem pressa. O que importa não é o que você faz, mas a intenção com que faz. Esses pequenos atos se tornam âncoras. Eles sustentam a nova identidade que está sendo construída com consciência. Eles o ajudam a permanecer no caminho, mesmo quando o antigo padrão tenta retornar. Porque sim, haverá recaídas. Mas agora, você saberá voltar, saberá escutar, saberá cuidar. E com o tempo, os gatilhos antigos perderão a força. Os ambientes que antes puxavam você para o hábito agora não terão mais o mesmo efeito. As pessoas que reforçavam padrões que já não cabem em você, talvez fiquem mais distantes. Isso também faz parte do processo. Crescer é muitas vezes abrir mão do que um dia serviu, mas que agora limita. Parte 6. A história que você está escrevendo. Você chegou até aqui não porque precisava mudar tudo em sua vida, mas porque começou a ouvir algo dentro de si que pedia atenção. Talvez por cansaço, talvez por uma inquietação silenciosa, talvez por um desejo antigo de viver de forma mais autêntica. E agora sabe. O hábito que você queria tanto abandonar não era o inimigo. Ele era o mensageiro. Ele mostrava onde ainda havia dor, onde ainda faltava cuidado, onde você ainda precisava de presença. Quando você enxerga isso, tudo muda. O que antes era luta vira aprendizado. O que antes parecia fraqueza se revela como tentativa de proteção. E o que parecia um padrão inquebrável se mostra como um processo que pode, sim, ser transformado. A pergunta que Jung faria a você agora é simples e profunda. O que dentro de mim se beneficia em manter esse hábito vivo? Essa pergunta não exige resposta rápida, mas exige coragem. Porque ao respondê-la com honestidade, você começa a libertar partes de si que estavam presas. E isso não é destruição, é cura, não é rompimento, é reconciliação. Você não precisa mais repetir a história antiga. Pode escrever uma nova. E a cada nova escolha,
reforçar a identidade que está nascendo. O hábito não é mais a prisão. Agora, ele é a porta que você atravessou para se encontrar.